Olha só. Ah, garoto! Caraca! Vai! O egípcio gostou, hein? Só pra dar uma quebrada no gelo. Pô, ele foi na minha frente, velho. Muito bom. Como muito que bom, acontece filho. essas coisas, velho? Puta, não sei. A mágica existe, aqui né? no backstage, não saquei. A mágica existe, né? É que vocês são um público um pouco mais Feiticeiro, fácil de feiticeiro. enganar também. Muito bom, muito bom. Sacanagem. Qual que foi? Maconheiro é uma beleza pra mágico. É, foi enganar. Uau! A gente fala, na psicologia da mágica, a gente fala que ninguém consegue focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. É provado. O maconheiro não consegue focar em mais de uma por semana. Nenhuma Isso é na uma vez, brincadeira, né, Cara, eu acho que isso é uma coisa É um interessante, mito inclusive, muito porque grande eu isso, acho que... mas eu gosto de brincar. O que eu sempre falo da maconha é o bagulho do hiperfoco, na verdade. Eu falaria Depende muito hiperfoco. do que você, do tipo da cannabis que você vai usar. Pode crer. Né? Que Tem eu isso acho também, que é. te É dá a mesmo, né? sensação de, Mas acho que também de é- sono, né? É o que a gente fala, né? Que existe a sativa, a híbrida e a índica. A híbrida, ela é ali, né? Meio que Híbrido. próximo, híbrido. A índica, eu costumei decorar assim. A índica, ela te indica o sofá, a cama. Em inglês eles falam in the couch. In the couch. In the couch. E a sativa, ela te ativa. Ela te dá um hiperfoco, te faz a cabeça... Cabeça Você fala, pô, aquele pensante, e-mail que eu cabeça mandei, cara, pensante. quando fazer a Mas vou te falar uma coisa. Inevitavelmente você não... Dentro do... Inspirado Pra pela compor, né? Pra Sim, compor. sim. a gente Fumando tá até tudo mais isso, você não né? dorme. Mas eu digo assim, até dentro do que o Rafael ia falar no começo, que ele falou de dirigir, alguém pode dirigir, porque assim, o que eu acontece? questionando isso, não E sei. tudo isso, né, da maconha, da sativa, da híbrida, mas assim, tem muita coisa do pessoal. Pessoa pra pessoa. Tá Ele fala a ligado? mesma É, coisa. Sim, tem sim. gente que fuma uma índia que fica, cara, pensa... Porque assim, o cara foca, entendeu? Eu, por exemplo, eu não recomendo, né? Eu fui precoce na maconha na época que eu estudava ainda. Inclusive, eu acho, né? Independente dela não matar ninguém, eu acho que a gente tava falando. Sim, mas eu também ela comecei tem que- na adolescência. Ela tem que ser legalizada para que os adolescentes e crianças não tenham acesso mesmo. é. Não tem que fumar Exato. depois que você Criar ficar uma lei de qual idade pode começar a fumar. Igual a bebida. Mas eu assim, acredito, eu é maior lembro, de 18. mas eu né? lembro que, por exemplo, quando eu fumava maconha, se eu focasse na escola, me ajudava muito. Sempre me ajudou muito na música. Sim, cara. Para estudar, para fumar, assim, eu acredito que tenham outros profissionais, um cirurgião que para fumar ele Cara, prefere fumado. Quando velho. você é Ele vai lá e moleque, a fuma primeira dele. explosão, assim, de sociedade, você fala, não, pô, ninguém fuma, né? Não, policial fuma, professor. Quando você começa É a ver, fala, sinistro. caralho, Todo tal mundo. pessoa É, fuma, todo eu não mundo, né? acredito, Tipo cara. assim, todo E mundo. quando você vai Você crescendo, imagina, às você vezes, fala, um juiz fechado na sala dele no banheiro. Pera um pouquinho. Nossa, vou resolver aquele É uma caso lá realidade agora. Agora eu vou lá, brasileira, vou lá. Pera um pouquinho. Existe, então, cara. Então vamos lá. E Eu tô existe. aqui tentando quebrar minha cabeça, né? Em como informar melhor as pessoas. Então a gente tem que, na verdade, ter uma guerra para uma quebra de estereótipos. Sem quem dúvida. é contra, quem se opõe, ele tem na cabeça um estereótipo de usuário que muitas vezes ele convive com esse usuário e não desconfia. Entendeu? Porque ele tem um estereótipo. Você já imaginou tão um padre claro, fumando né? maconha? Então, pois Eu é. já imaginei, eu já vi, sabe? Tipo, aí você fala, caramba, cara, mas... E, cara, tantos É um filhos padre, tantos velho. filhos que não falam pra mãe até os 50, 40 anos, assim, a mãe sempre Verdade, amou aquele filho. verdade. Todo domingo almoçando com aquele filho, olhando no olho, conversando, falando da vida, falando, pô, meu filho Nada tá mudou, sempre né? chapado, filho. Nada mudou, né? Assim, Cobre que é uma beleza. Por quê? Porque o cara não se torna uma pessoa... Não tem como você fumar isso e se tornar uma pessoa ruim. Não. Desculpa. Sim. Ou você é ruim isso- ou você isso- é bom. Não é a maconha que vai te fazer bom ou ruim. Exato, né? exato. Eu Vai ter acho... maconheiro ruim também. Mas vai ter exato. maconheiro Tem bom. que Isso ser. não Pelo vai- contrário, quer ver um não exemplo? É que as pessoas, na verdade, os mal Alguém pode trazer informadas, uma as água, pessoas por favor? que estão mal informadas, elas acham que isso aqui, que a maconha em si, né, a cannabis, que ela vá fazer algo assim, vai deixar o cara ficar... Cara, foram... Minha mãe fala, acreditava fala que os que caras coisa. estouravam os vídeos dos caras e roubavam os rádios pra fumar maconha. o Rafa minha mãe falou achava. que é uma Esses guerra. maconheiros roubando o rádio dos outros. O Rafa falou que é uma guerra e não foi nem escolha nossa, né? Começou uma guerra às drogas. Isso, historicamente, começou muito pela indústria do algodão, por causa das roupas, a indústria do tabaco, Racismo, por causa né? do fumo. E lá nos Racismo, Estados né? Unidos existia uma propaganda, assim, principalmente na era Reagan ali, que a guerra às drogas era o principal pauta, assim. E até hoje são milhões investidos numa coisa que dá pra ver aqui agora que não funciona, né? E sim, mas são anos, né? Eu tô falando Reagan é anos 70 e antes disso ainda. Olha quantos anos de propaganda contra. Você pega a manchete, você começa a pesquisar, manchete de que fuma Não, e vira o demônio. mas vem cá, vamos separar. É muita propaganda contra, muitos anos. A gente tá em desvantagem. Ah, né? Mas Sim, deixa sim, posso fazer sim, uma sim. parte? Seguinte. Sim, é verdade.
O que acontece? A maconha e todo o resto das drogas, todas as outras, eu acredito que a maconha, primeiro de tudo, seja diferente de fato. Diferente de cocaína, diferente todo o resto, cara. Ela tem uma Café, parada aspirina. especial. A história prova isso, né? Qual seria a ideia? Seria a ideia de nem chamar mais de droga. Droga no sentido pejorativo, vai ser uma droga, e o sentido droga mesmo, que virou uma palavra já pejorativa. Ou chamar porque tudo tem de coisas droga, que que- nem eu falei é. do café, da aspirina. Tem O coisas café que é uma são droga As e, pessoas não chamam e de a droga. gente não sal. chama de droga. Que nem aquela entrevista fantástica da Rita Lee, acho que com o Jô Soares, né? Ou com o Bial, que ele pega e fala assim, ei, vamos falar das drogas. A maconha, ela falou, não, pera, você falou que ia falar de pode droga. crer, isso é Pensei muito que era bom. café, açúcar, aspirina. Você vai falar de maconha? Não, Aquilo ali resume, né, cara? É verdade. Eu tenho um verdade. público na internet que é um pouco infantil em alguns nichos, né, do meu público. Porque criança, geralmente, sim, o adora interesse pela mágica. mágica começa quando O criança. meu de né? 12 anos, fãzão do Fred. E aí eu comecei a receber algumas reclamações de mães. Assim, 90% era me xingando. Meu filho te segue, não sei o que lá. Ele tem 11 anos. Primeiro que teu filho não é pra estar no Instagram, então se ele tem 11 anos. Tem o aceite e os termos ali. Mas enfim. São assuntos Só que que aí eu as pessoas comecei não a querem perceber conversar, que, né? tipo, beleza, eu acho que seria babaca um moleque aí que tem um público infantil ficar bebendo e mostrando bebida o tempo todo. Sim. Eu nunca fui de ficar fumando e mostrando, eu tava mostrando o meu grow pra normalizar. Eu queria normalizar a questão. Aí eu criei até um Instagram separado agora pra falar mais disso, deixa ali. Se o seu filho tá seguindo ali, aí o problema já não é meu, tá ligado? Exatamente. É uma escolha dele. Mas é exatamente essa questão que a gente precisa, que é normalizar a questão. Então, eu não vou esconder que eu fumo, ou que eu uso, ou que eu tomo óleo, ou que eu Você como. mostrar que tem primordial. vergonha. Por que Eu você vai não mostrar que tenho tem vergonha disso, disso? porque quando minha mãe tomava Rivotril pra dormir, ela não tinha vergonha de tomar o Rivotril, ela tomava na minha frente. Ela não falava, vou ali no quarto me drogar. E se a gente colocar num balaio aí Não conta pra a ninguém, maconha filho. e o Rivotril, É o muita Rivotril faz hipocrisia, muito né? mais mal que, A gente que cresceu maconha. vendo, vocês ainda mais velho que eu, vendo pessoa fumar em local fechado, Local restaurante, fechado, todo mundo fumando pô. cigarro. Saía Exatamente. do bar, parecia Ex-fumante, que... ex-fumante de Você cigarro. fumava no restaurante, E, cara, cara. também Do lado de quem não no queria. avião. E também essa Fumava, hipocrisia, fumava. essa hipocrisia também da televisão de arma, né? Da Atena, esse tipo de programa assim que. Cara, as pessoas primeiro que conhecem Você a cresce maconha, achando geralmente, normal. pelo prensado no capô da viatura do lado de arma e A flor, a maconha é 30 aquela notas de caixa R$2. marrom, É uma caixa que envelopada, embalada na fita Papelão. isolante a ali. flor, se uma É que pessoa assim, nunca viu, ela A não vai nem pessoa saber nunca o que viu que a é. flor. Eu lembro quando Não eu vai mostrei saber o que que é. minha primeira colheita no sabe Instagram, o cheiro. o que eu mais recebi de mensagem Que lindo. foi de uns velho, umas véia, mãe de planta seguidor. linda. Mas é assim a maconha? Eu tipo, sim, é uma flor. Como foi cara. judiada porque, essa assim, menina? já Só que pensou- aqui vem do Paraguai, ela é prensada As pra pessoas caber como mais elas, no caminhão. E de pior elas acabam qualidade. sendo confrontadas quando elas param pra pensar que às vezes um médico que ela se atende há não sei quanto tempo, o atendente que é gentil, que é bonzinho com ela lá na padaria, sim. não sei quanto tempo, Sim. né? O músico que ela ouve É, compôs o aquilo lá, preferido, chamado. que ela- preferido o dela. ator que ela é um gênio, apaixonada mas na TV, maconheiro, naquela novela, o apresentador de TV que ela acha tão consciente, tão, né, sabe, tipo, uma se as conspiração. pessoas fossem confrontadas com isso, com a realidade, isso é uma parada legal, isso eu acho que ia ser um novo tempo nessa história, porque assim, a real é que assim, a gente tem que chegar num momento que tem que deixar essa história pra trás, velho. Sabe? É, uma hipocrisia, mas tem gente que faz dinheiro com reparação isso, que não paga histórica, imposto com isso. sabe? Tipo, é assim, entendeu? A gente tem que deixar pra trás, a gente não tem que achar normal eu ter uma doença, ter que ficar tomando remédio pra controlar a doença. Não, eu tinha que ter um remédio pra curar a minha doença. A maconha é esse remédio. Então, assim, não era pra ter tanta discussão em cima da maconha. Ela beneficia muita gente. E se você assim, estuda política, você tinha que ver políticas públicas de todos Exatamente. os países fora. Quais que legalizaram, quais não que legalizaram. deu certo, dá e por certo? quê, né? E o que dá certo? É igual na Filipinas, não sei dizer com certeza que você chega lá e o cara é tiro na cabeça na rua. Se você te pegou. Né? vários Tem certos lugares. países ali na Na Ásia que são. Indonésia, você chega Ou no será que é aeroporto, o lucro que os Estados Unidos está tendo hoje em dia, né? E você ir lá e conhecer Canadá um pouco. Qualquer mesmo. pessoa que vai lá Nova viaja. York, Alemanha. Cara, Holanda, o Uruguai. próprio Brasil. É, Saiu uma Uruguai, pesquisa que esses lá. tempos atrás de quanto que Eu o vou te mercado falar- de maconha gira no Brasil. Sim. Sem imposto. Mas eu vou te Milhões. falar. Não, mas eu tô falando o mercado de plantio de isso aqui. maconha. Isso Rapaz. que foi um estudo feito na época que nem descriminalizado era. Então,
A venda de grow, de iluminação, de solo, de fertilizante. A Expo Cannabis. A Expo Cannabis. Imagina, o Brasil ia virar o primeiro do marcas mundo. nacionais de Aonde seda rola, que estão é? E é gigando. isso é uma coisa também que é um lobby internacional, que assim, tem até um lobby internacional para que não aconteça, porque o Brasil ia virar a maior potência. Exatamente. Você imagina, Pelas terras, a gente tem um país continental. Então, O se às nosso vezes você clima precisa nosso de clima é pra uma fumar que maconha. precisa de mais frio, mais desértico, mais árido, mais Mata Atlântica, Mas, cara, mais e alto, te mais falar- baixo.